Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Queer, filme dirigido por Luca Guadagnino, que estreou no Festival de Veneza desse ano e depois também teve ampla visibilidade em vários outros festivais ao redor do mundo. Um longa que nos Estados Unidos acabou sendo adquirido pela A24 e que em vários outros mercados, incluindo o Brasil, tem distribuição da MUBI. Temos aqui a adaptação da obra escrita pelo William Burroughs, que eu não conhecia e que eu já notei desde a exibição do Festival de Toronto, onde eu assisti Queer, que é o livro da vida do Guadagnino, porque ele dizia que antes mesmo de pensar ser diretor de cinema, ele foi muito marcado por esse livro, quanto à reflexão, desejo, um livro que marcou sua adolescência e que ele sempre imaginava que poderia fazer algo no cinema. Então aqui ele acaba reafirmando uma parceria iniciada em Rivais, também lançado nesse ano, que é um filmaço inclusive, que tem o Justin Curtis como roteirista, e finalmente então conseguiu realizar esse sonho. No entanto, existe um problema que dá para notar, mesmo já desde um circuito pré-Festival de Veneza. Esse filme tinha 3 horas de duração e para conseguir uma viabilidade de distribuição cinematográfica, o Guadagnino teve que cortar 50 minutos de material. E de antemão eu preciso mencionar, já tinha feito esse comentário em lives, na cobertura de Toronto também, que a divisão por capítulos desse filme acabou sendo uma grande decepção no encaminhamento final. Quando existe um capítulo final e epílogo que simplesmente carecem de conteúdo, em que existe uma transformação não só da narrativa, como também do estilo de Queer. O que fica de marcante é a atuação do Daniel Craig, que não só é uma das melhores da sua carreira, como também acaba desconstruindo toda uma persona que foi estabelecida por mais de uma década como James Bond. Aqui ele vive um homem desamparado, fragilizado, que tem desejos e que não sabe como lidar com seus impulsos. Então, nesse sentido, eu acredito que Queer vem para redefinir o que você pode esperar do Daniel Craig no cinema, porque a entrega dele, não só pro papel, mas também pro personagem, ela é incrível. Prejudicada apenas, eu acho, nesse encaminhamento final de Queer, que é um filme que não sabe como colocar um ponto final. Como eu disse, eu desconhecia a obra, eu peguei esse material pela primeira vez justamente por causa do cinema, né? E eu fico muito com a impressão de que talvez seja o caso de um diretor tão apaixonado, que tem uma visão muito pessoal, quem sabe, de uma determinada obra, que ele queria fazer algo muito diferente. Então o Guadagnino toma uma missão de perambular pelo real e pelo imaginário na década de 1950, fixando especialmente um foco na cidade do México. Isso acaba lidando muito com a situação de um homem que precisa criar uma aparência de fachada para ser respeitado ou para pelo menos manter uma posição de autoridade perante os mais variados problemas com sexo, com drogas e com uma desconfiança muito grande do que ele pode fazer. Então, a questão da ambientação, ela é fascinante, é justamente o que você espera do Guadagnino, que é um diretor que eu gosto muito. A atenção aos detalhes e até mesmo o anacronismo sonoro que acaba passando por esse real imaginário, uma pitada do surreal também, que se torna uma das marcas de Queer. No entanto, preciso ressaltar que existe uma grande ruptura, existe uma outra jornada que é uma jornada que carece de complemento e que, infelizmente, na minha visão, enfraquece bastante o filme. Nos anos 50, na cidade do México, William Lee, interpretado por Daniel Craig, é um escritor americano exilado e com graves problemas com drogas, que acaba se apaixonando pelo enigmático ex-militar Eugene, interpretado por Drew Starkey. Em busca de parceria, William tenta convencer Eugene a embarcar em uma jornada pela América do Sul, atrás de uma planta psicodélica que promete telepatia. Durante os primeiros minutos de filme, é impossível não prestar atenção na construção dos cenários, em como existe aquela consolidação de um ambiente íntimo, que é um bar, e na troca de olhares, até para manter a aparência e criar uma persona pública versus aquela pessoa que aparenta muitas fragilidades e que aí no privado tem os seus desejos, tem seus impulsos e realmente não sabe como lidar com isso. Queer aborda diferentes vícios, de drogas a sexo, sendo manifestações de uma busca insaciável por contato,
Ao mesmo tempo que explora e desconstrói um discurso da masculinidade, Queer também discute a tentativa de controle em relações bem desequilibradas. Existe uma subversão no que diz respeito ao uso da trilha sonora, que tem composição do Trent Reznor e do Atticus Ross. Já falei várias vezes no canal como eu admiro o trabalho deles e que aqui em Queer é excelente. Só que aí o diretor, para adicionar também uma pitada de anacronismo e de uma confusão que toma conta dessa história, ele vai puxar por trilhas e vai colocar o uso do Nirvana em uma determinada cena, por exemplo, que a princípio não fecha com a datação, logicamente, mas que faz muito sentido para aquela relação. Em sua essência, Queer é uma reflexão sobre identidade, autossabotagem e o peso do passado, mergulhando na melancolia da mesma forma que o Guadagnino trabalha com uma crítica implícita às normas sociais do mundo que constantemente sufoca os desejos. Então existe uma constante do desejo que passa pelo sexo, que passa por essa validação necessária para lidar com impulsos, seja na cidade do México, e aí o protagonista ele acaba passando por muitas questões pessoais no que diz respeito ao uso de drogas e o que ele precisa fazer para meio que sair da sua zona de conforto. E aí, quando ele conhece o Eugene, ele tem interesse e esse interesse logo vira uma obsessão. Ele precisa conquistar o Eugene, custe o que custar, porque ele seria o alvo. E aí existe o contraste, né? Do William, que é um personagem completamente desequilibrado, que tem os seus problemas, que precisa manter uma imagem pública, versus o Eugene, que se torna, naquele contexto, quase que uma presença imaculada. Eu acredito que quando o filme coloca para consideração o tópico de espiritualidade, em que aí existe não só a relação da crença com a quebra que existe na narrativa para uma jornada, Queer acaba perdendo muita força no contar da história, em que todo um vínculo emocional que estava sendo construído e desenvolvido simbolicamente fica de repouso para entrar numa experiência visual, realmente, numa experiência psicodélica, surreal. Parece ser uma interpretação muito pessoal do diretor de uma obra que ele gosta bastante. Eu realmente acredito que existe um problema sério na montagem para essa jornada, em que simplesmente existem punhados de diálogos soltos, sem complemento, que provavelmente dão conta desse material que acabou sendo cortado para viabilizar Queer, por exemplo, nos cinemas dos Estados Unidos. Fica uma grande atuação do Daniel Craig, esse cuidado com figurino, ambientação, direção de arte. É um filme que tem essa ambientação típica do Guadagnino, mas que acaba sendo prejudicado pelo final. Para Queer, nota 6. Na temporada de prêmios existe uma campanha bem importante para o Daniel Craig e eu tô na torcida por esse reconhecimento porque é um dos filmes mais importantes da carreira dele também como ator, para não ficar só nas personas que ele acaba criando, seja para James Bond especialmente, ou mais recentemente nós tivemos o caso da própria franquia Knives Out. Queer muda tudo, mostra realmente um lado do Daniel Craig que não vinha sendo explorado no cinema. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!